Josia, você estava clareando essa ideia, essa noção, esse safe, todo esse movimento, né, que começa com uma demanda das pessoas mesmo, das pessoas negras em busca em busca de uma escuta ao seu sofrimento ou às questões que eles são próprias em termos raciais. Nesse sentido, você acredita que possa haver alguma especificidade na clínica com pacientes negros? Que haja especificidade em termos da clínica com determinados grupos ou não? Isso, né, é algo assim que parte, né, que tem uma demanda, mas que não necessariamente significa uma especificidade da clínica. Como é que você pensa sobre isso? Então, eu acho que essa é uma das perguntas assim muito importantes e é um ponto que eu sinto que eu preciso avançar, né? Tem algo que foi elaborado, que foi escrito e que está aqui, mas tem algo que precisa avançar para além do que eu já escrevi, né? E é uma pergunta que eu venho pensando ultimamente, né? Se tem algo de específico na clínica com a população negra. E aí eu começaria refazendo a pergunta, sabe, André? Assim, não teria algo de específico com a população negra. Só tem porque essa população negra, né? Se é que tem algo de específico porque essa população sofre discriminação racial, né? Sim, então, sim. Eu fico me perguntando se teria algo de específico para populações que sofrem algum tipo de discriminação. Se teria algo de específico para populações que são marginalizadas. Eu acho que tem alguns pontos específicos, mas eu ainda não sei se eles se configuram ao ponto da gente dizer que é uma clínica específica, né? Então, tem alguns pontos que eu acho que o psicanalista precisa estar atento, mas eu não sei ainda se isso se configura ao ponto da gente dizer que é uma clínica específica. E que pontos são esses que eu acho que a gente tem que estar muito atento? E é um pouco do que eu falei anteriormente sobre as características da clínica do testemunho, né? Então, e aí o que tem de mais crucial, eu acho que é o analista conseguir perceber naquilo que cada paciente vai trazer de singular, de inteiramente singular, né? Porque não é porque no Brasil a gente tem a discriminação racial e o racismo que todo sujeito negro vai apresentar o mesmo sofrimento, não, né? Isso vai incidir sobre cada um de uma maneira inteiramente singular. Não tem uma análise igual à outra. Então, dito isso, que tem algo que é singular, que é para cada sujeito, eu acho que o analista precisa, além de escutar a singularidade, tentar enxergar, escutar o que tem dessa história com H maiúsculo, né? Não dá para você simplesmente tratar isso só como uma questão individual. Tem algo que é individual, sim, mas tem algo que é maior. Eu acho que isso é o que eu traria de mais crucial dessa clínica, né? E um pouco do que eu já falei. Em alguns casos, e aí não vou dizer em todos, as balizas de uma clínica baseada na neurose não vão dar conta, né? Tem também um outro ponto que também é polêmico e eu falo um pouco dele, mas sinto que precisa avançar, que é sobre a questão da neutralidade, né? Que neutralidade é essa que o Freud falava, né? O que todos os autores e todos os psicanalistas que trabalharam com a clínica do testemunho vão dizer é que não dá para ser algo
eu sou inteiramente neutro. Tem algo ali da fala desse sujeito que você vai ter que tomar como verdade, como ponto de partida. Eu não vou poder trabalhar somente com registro da fantasia. E eles falam muito sobre isso quando escutam quem passou por tortura, né? Quem é vítima de tortura. Tem algo ali que você precisa primeiro reconhecer aquilo como verdade, né? Não dá para escutar da mesma forma que eu escutaria um paciente neurótico que está trazendo só suas fantasias, né? Então, acho que tem algo, sim, que é de uma sutileza, que é de uma singularidade de você escutar. E aí eu diria, não é só a população negra, mas a população que sofre discriminação, e no meu livro eu estou trazendo da população negra, mas eu ainda não sei se isso eu poderia dizer que é uma clínica específica, né? Penso que um bom analista um analista que está atento à escuta, né, do que a gente trabalha, que é com o inconsciente, não só o do paciente, mas o seu também, né? A gente trabalha, o Freud fala às vezes que é de inconsciente para inconsciente. Um bom analista, ele vai ter pelo menos uma base para conseguir fazer essa escuta, né? E ele vai ter que perceber que em alguns momentos ele vai ter que estudar mais, vai ter que se apropriar, vai ter que mergulhar em algumas coisas que talvez ele não conheça, né? Ele vai ter que saber, por exemplo, da história do nosso país. Se você está atendendo uma população majoritariamente negra, né? A maioria negra, você tem que saber disso, né? A gente precisa tentar se aproximar da história de cada sujeito que chega na nossa clínica, né? Talvez, né, se há uma clínica, eu acho que não seria nem específica, né? Se há uma clínica diferenciada, acho que é algo a ser estudado, pesquisado, investigado, mas que não se pode negar que tenha especificidade por se tratar de uma população, né, que tem uma história em termos do coletivo, né, em termos do preconceito, da discriminação, da marginalização, que carrega isso na sua história, como você fala, né, na história com H maiúsculo, e que vai incidir para cada um, sim, de maneira singular, mas tem um campo aí, né, com várias marcas que montam essa história. Né? Sim. Então, talvez, né, essa seja a especificidade, não de uma clínica diferenciada. Talvez é algo a ser investigado mesmo, né, a ser analisado em termos de considerar que tem algo de específico, né, ao se ouvir uma pessoa negra, nisso que ela está gritando. Sim, né? isso. Porque ela já está dando sinal com esse movimento do Esse Safe, né, que ela precisa ser ouvida. Isso diz que ela não está sendo. Sim. Em algum lugar, né, num determinado ponto, isso está sendo negligenciado. Sim. Em termos do livro, da sua pesquisa, o que você acha que ainda seria importante, seria preciso avançar? O que ao final do seu doutorado, ao final do livro, né, de você reunir esses dados, fazer a publicação do livro, o que ainda fica para você como possibilidade de novas pesquisas, novos estudos? Acho que, sem dúvida, né, essa parte que a gente falou aqui, do ponto de vista clínico, né, avançar nisso, então é uma clínica específica, não é o que tem de específico, acho que é algo que, uma pesquisa que está aí um campo promissor e acho que precisa avançar, convido outras pessoas, né, às vezes a escassez de profissionais pensando é tão grande que esse trabalho também foi muito solitário, né? Dialogar sobre isso foi raro ter outro
profissional de psicanálise, outro psicanalista falando sobre isso, né? Então, acho que seria interessante avanços nesse sentido. Acho que a questão da branquidade também, acho que é um ponto, né? Se a gente não fala sobre o racismo, que dirá pensar o branco nisso tudo. Então, é um ponto que eu acho que a psicanálise falar sobre branquidade, eu acho, talvez 2 publicações no máximo eu tenha achado, assim, nem acho que eram psicanalistas, enfim. Mas, então, acho que falar sobre estudos sobre a branquidade, precisa muito, assim. E também falar sobre esses movimentos da cultura, da arte, o que eles trazem de positivo, de potência, né? Então, são 3 pontos que eu consigo perceber nesse momento que seria interessante avançar, que eu gostaria de avançar, ou, né, de que visse colegas produzindo algo a respeito, né? São os pontos que eu consigo pensar agora, porque também tem isso, né? Cada vez que eu volto para o texto, cada vez que eu vou a algum lugar falar sobre a minha pesquisa, eu fico com uma questão, eu falo, poderia avançar nisso, né? Josi, uma pergunta de leigo, claro, né? Mas você falou agora no fim, dentro das pesquisas, e você falou da arte, cultura e... Estudos sobre a branquidade. Não, mas dentro de arte e cultura, você falou mais uma, não foi só arte e cultura, você colocou mais um. Branquidade, você foi só arte e cultura? Acho que sim. Tá, tudo bem, tá tranquilo. Eu achei que tinha mais alguma coisa. Então me chama a atenção pelo seguinte, né? Quando eu falei com um amigo meu, que você viria aqui para o canal para falar sobre a tua pesquisa, né? Sobre o teu doutorado na questão do racismo no Brasil, e essa pessoa é negra, e ele achou fundamental isso, né? Ele achou assim, super importante, porque quase não tem realmente nada sobre isso. E ele, como negro, e ele sabe do que são as sequelas do negro que vive dentro de uma sociedade preconceituosa, racista, e o que traz aquilo para o sujeito, né? Para o sujeito negro, das suas sequelas, traumas, etc, etc, etc. Então, levantada já a importância desse trabalho, que você mesmo falou aqui várias vezes, tem muito pouca coisa, né, dentro disso, mas ainda assim é uma coisa que está sendo levantada sem negar a importância, né? Claro que não, importantíssimo, fundamental importância, mas ainda assim dentro da psicanálise. Então, a questão do ponto de vista aqui de um leigo, que eu acho que vários outros vão ter também, o negro vai à clínica, e ele vai lá se trabalhar, certo? Mas ele volta para uma sociedade que vai continuar com a mesma questão do racismo, colocando ele na mesma posição de uma pessoa que sofre preconceito e que vai sofrer tudo aquilo que o racismo impinge na pessoa de pele preta. Quando você fala dessa questão da pesquisa na arte e na cultura, isso aí seria ainda pela psicanálise, vendo isso aí como alguns agentes, atores, ou sei lá, algum auxílio nessa visão, ou ela pode ser até um pouco mais ampla, no sentido de que poderiam existir parceiros numa questão de uma possibilidade de modificação social. Isso. Acho que essa pergunta, não vejo uma pergunta só de leigo, não. Você toca num ponto super importante, né? Que tanto a Neuza Santos Souza, a minha leitura, a leitura que eu faço, né? Cada um vai ler uma obra de uma forma, é que a Neuza, ao final da obra, ela aponta um caminho que está para além da análise. E é o mesmo caminho que eu acho que o Fanon aponta, né? Então é isso. A pessoa está sofrendo uma série de questões, ela vai para análise, ela vai trabalhar aquilo internamente, mas e a sociedade? Né? A Neuza vai dizer que a saída é política, é a militância, que então é um caminho que ela aponta. E o Fanon parece apontar exatamente isso, que o caminho é algo político no sentido de modificar a polis, né? Sim. E aí a gente pode pensar que modificar a polis, a gente pode ser na política partidária, a gente pode ser pela arte, pode ser pela cultura, mas a leitura que eu faço tanto da Neuza
quanto do Fanon, é como se ele dissesse: a análise tem um certo papel de fortalecer esse sujeito, mas que tem algo que esse sujeito vai ter que fazer na sociedade, né? Tem algo que vai ter que ser feito aí. E aí, eu acho que cabe um pouco do que você... o que você está dizendo de parceiro, né? Nesse sentido, eu acho, sim, que a cultura, a arte tem um papel fundamental aí, que um pouco foge, né? Não entendo muito sobre isso, sou psicanalista, né? E aí eu sou leiga, mas eu acho que é um papel decisivo, né? Porque pensa que vai para um consultório de um analista quem já está sofrendo. Ninguém vai procurar uma análise porque minha vida está muito bem, obrigado, né? Então eu acho que talvez a cultura, a arte, e aí as diversas manifestações artísticas, né? Literatura, cinema, TV, poesia, música, acho que elas têm um papel, inclusive, preventivo, né? Quando você mostra, por exemplo, uma criança que o cabelo dela não é feio, que a cor de pele dela não é feia, que o nariz não é feio, olha quantas coisas, né, você pode prevenir e evitar que talvez até que essa criança vá procurar um analista sofrendo por conta dos efeitos de uma discriminação. E aí eu acho que um dos grandes parceiros é a escola. Sim. E aí a escola entra como algo fundamental, né? Porque a escola é a política pública, ou mesmo quando não é pública, né? Se a gente pensa numa população menos favorecida, é onde todas as crianças estão, né? Não tem, sei que já tem um movimento de escola em casa, enfim, mas por enquanto aqui no Brasil a escola é onde todas as crianças estão. Então, se a gente pensa numa população que talvez tenha dificuldades financeiras de acessar outras formas de cultura, cinema, teatro, as crianças estão na escola, né? E estão na escola com outras crianças, né? Então, sim, estão na relação. Na relação. E pensando que para combater o racismo, a gente tem que trabalhar sobretudo a população branca, né? Sim, claro. Né? Não é uma coisa que, então... Não, a gente cuida da população negra dos efeitos, mas se a gente pensa na desconstrução, é com a população branca, sobretudo. Tem uma coisa que eu já coloquei várias vezes, né? E na participação dentro do segmento das pessoas deficientes. Eu fui uma vez numa jornada de educação especial de pessoas deficientes, e o que eu vejo sempre no segmento, né, nesses eventos, palestras, seminários, etc., que eles são sempre os mesmos. São as pessoas da área da educação, ou da psicologia, ou da psicanálise, etc., mas sempre voltadas para esse tema. E quem está junto são deficientes, familiares e pessoas que participam, como no caso eu era, como estava como fundador do Centro de Vida Independente, e fui lá em razão disso. Uhum. Agora, assim como a questão do racismo, é de uma complexidade tamanha que tanto um quanto o outro, os dois são preconceituados, né? e afastados, excluídos da sociedade. O negro sofre ainda mais, né? Porque vem a questão até da história com H, parece que não acabou, né? Ainda não botaram aquele H minúsculo, porque ele continua sendo vítima de violência, etc. O deficiente sofre as suas agressões, a sua violência, mas muito mais no campo da exclusão. Sim. Então eu lembro que já nessa época, isso foi em 98, se não me engano, foi na UF essa jornada, da importância de se ampliar essa discussão e de se colocar outros segmentos lá dentro, porque é uma questão da complexidade da coisa, né? Sim. O segmento da pessoa com deficiente não vai se resolver apenas com pessoas ligadas a essa temática. Você precisa ter vereadores, prefeitos, governadores, deputados, arquitetos, engenheiros, né? Você tem isso enquanto aos profissionais da área de saúde de forma geral. Porque tem pessoas que praticam, sem saber a exclusão,
justamente por desconhecer. Sim. Eu digo que pratica a exclusão não direta, na relação direta com o deficiente, mas no sentido de que o cara vai construir um prédio, no projeto dele, ele não pensa na rampa, mas porque isso não está nele. Sim, eu acho que você está trazendo um ponto muito interessante, né, que enriquece o debate, né, o quanto a população que é marginalizada e excluída, e aí entra, né, as pessoas com deficiência, entra os negros, o quanto essa questão deveria estar para toda a sociedade, né, e não só para os negros, não só para os deficientes, e para toda a sociedade, porque tem práticas que são que excluem mesmo sem a intenção. E aí você traz um exemplo da arquitetura, né? Tem uma ativista que eu gosto muito, que é a Stephanie Ribeiro, é uma jovem negra, e ela é arquiteta. E ela fala um pouco disso, ela pensou justamente sobre a arquitetura como algo que também provoca discriminação racial. E ela traz um elemento que eu nunca tinha parado para pensar. Por exemplo, do que ficou conhecido como banheiro de empregada. Né, que algumas casas, alguns prédios antigos ainda tem. Ela fala, gente, o que era aquele banheiro que é um chuveiro em cima de uma privada? Quem toma banho assim, sabe? E é algo que vai sendo feito e não se percebe, né? Assim, então, quanto esse assunto, que aí você fez um gancho, né, sobre o combate ao racismo, ele precisa ser discutido por toda a sociedade, assim como a inclusão das pessoas com deficiência, né? E aí, Paulo, eu agora gostaria de te dar parabéns, porque eu acho que a sua proposta, né? O seu canal tem essa proposta de uma forma como todo e trazer esse tema, né? De colocar um tema que precisa ser discutido e trabalhado por todos, pensado, problematizado. Tem. Josi, acredito que a gente, né, já esteja finalizando. Você gostaria de colocar mais alguma coisa, acrescentar algo aí na sua fala, trazer alguma outra questão para a gente conversar? Eu acho que eu consegui, né, falar o que eu tinha imaginado, pensado. Queria mais uma vez agradecer a você, Andréia, e ao Paulo. Falar que o livro, né, está disponível no momento pelo site da Editora Autografia, e a gente vai colocar aí o endereço nos créditos. E é isso, agradecer a oportunidade, reforçar que esse é um tema que eu acho que a gente precisa falar e precisa discutir, não só os psicanalistas, não só os psicólogos, mas acho que toda a sociedade. Certamente que sim. E, bem, da minha parte, só agradecer na sua presença, a sua disposição de vir aqui para apresentar o seu trabalho, a sua pesquisa. E te elogiar profundamente. Eu falei desse meu amigo, né? É o Espírito Santo. Eu falei com ele e quando ele chamou atenção para isso, ele chamou fundamentalmente pela importância da psicanálise mergulhar nessa temática, até por questão dos traumas da pessoa. E eu falei para ele o seguinte, eu falei, olha, eu acho que ela foi uma pessoa extremamente ousada e corajosa, pelo que eu ouvi lá no lançamento do livro, né, que não é uma coisa que esteja assim dentro do campo da psicanálise, né? Você teve uma ousadia em buscar esse tema e algumas dificuldadezinhas para desenvolver a sua pesquisa nisso, né? E aí outra coisa, né, e ele concordando comigo, eu falei, outra coisa, o Espírito Santo é o seguinte, ele é branco. Só para dizer, né, o Espírito Santo, além de um amigo, ele é um negro, pesquisador da cultura africana, principalmente na área da música, né? Tem também livros publicados, né, Paulo? Sim, tem. Então, um grande pesquisador e um grande militante pela identidade e pela cultura negra. Então agora eu tenho uma sugestão. Sim. Vamos trazer um dia, né? Ele aqui, aí a gente fala junto. Legal, vai ser Fica ótimo. como sugestão. Vai ser ótimo. E então, olha, né, elogiar aí a sua coragem, a sua disposição, agradecer a sua presença aqui. Realmente, o Armazém de Quinquilharias Utopias e o seu canal está aberto para exatamente esse tipo de debate, de proposta, de bate-papo. Eu sempre chamo de bate-papo porque assim fica geral para todos, né? E é isso. E
qualquer coisa, diz que armazém, que estamos aí para te receber de novo, ou ir aonde for necessário. Que bom. Porque é fundamental que essa coisa esteja entronizada dentro da sociedade como um todo. Como um todo. Eu vou voltar aqui só para encerrar. Dentro dessa minha vivência, né, com o segmento das pessoas com deficiência, é triste você ver que, de um lado, tem pessoas que se dedicam àquilo assim, integralmente, de paixão, de coração, de vivência, de vida, de tudo, né? E, por outro lado, você não conseguir atingir a sociedade como um todo e continuam repetindo coisas tão banais, tão bobas, tão desnecessárias, que interferem profundamente na vida das pessoas. E nesse caso não é apenas do deficiente. Os deficientes vão sofrer também, porque quando se fala de acessibilidade, na mobilidade tudo bem, tranquilo, né? Agora, a acessibilidade, ela não vai favorecer único e exclusivamente ao deficiente, ou à pessoa com mobilidade reduzida, etc. É de forma geral. Então, quanto mais a gente puder avançar nesse tipo de debate, de conversa, e chegar a outras pessoas, né? Aí, no caso, de novo, a fala do leigo, que não sejam específicas da área da psicanálise, da psicologia, mas que chegue a um poeta, que sou eu. Porque, poxa, como eu aprendi te ouvindo agora? Quantas perguntas você colocou e que eu já fico aqui repetindo para mim e pretendo ficar buscando essas respostas sempre. Né? Quer dizer, que ganho eu tenho com isso? Né? Que ganho eu tenho com isso? Eu nunca pensei dessa forma. Então, mais uma vez, obrigado. Bom, mais uma vez, obrigada a vocês também.